Graça e paz em Cristo Jesus. Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao mais um Simplesmente Servos e Servas. Esse é o nosso espaço de bate-papo, enquanto Igreja Batista do Meia, enquanto família IBMEA, para que possamos conhecer um pouco mais uns aos outros. Nossa convidada de hoje é a nossa irmã Priscila. Muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, pastor. Eu é que agradeço o convite. Muito bom estar aqui para conversar um pouco mais com o senhor, conversar também, ainda aqui indiretamente, com os nossos irmãos. Então, é uma alegria muito grande. Que bom. Priscila, fale-nos um pouco sobre você, sua família, a sua caminhada com Cristo. Bem, eu sou a Priscila, desde 2018 eu sou a Priscila do Bruno. Eu sou filha do Gessé, da Maria Luísa, e também sou neta da Dona Bila, da Cristina, do Tenório e do seu Jacó, porque os meus avós tiveram uma importância muito grande na minha formação, né? Então eu sempre trago assim esses familiares. Sou cristã, batista, desde criança, desde a barriga da minha mãe. Uau. Que batista gosta de ser batista. Desde a barriga da minha mãe. E aí, por parte da família do meu pai, eu sou já, salvo engano, a 5ª geração de crentes batistas. Inclusive, os avós do meu pai, os meus bisavós, fizeram parte, né, do corpo de membros fundadores da primeira Igreja Batista de Irajá, de onde viemos Bruno e eu. Então, cresci na igreja. Com 5 anos, eu participava de uma programação de crianças chamada Classe de 5 Dias. E nessa classe Olha só. Isso é da antiga, lembro disso. Nessa classe de 5 dias eu ouvi sobre o amor de Jesus e eu me lembro, pastor, assim, perfeitamente, do dia que a mensagem de Cristo foi clara para o meu coração. Apesar de ter apenas 5 anos de idade, eu lembro de ouvir a tia contando, foi a tia Vandelice, contou uma história. Eu entendi sobre o amor de Cristo, ela fez o apelo para as crianças, e aí era uma atividade realizada para as crianças do bairro, em Irajá, e aí naquele dia eu levantei minha mão para Cristo, porque eu entendi, assim, aquela graça maravilhosa me alcançou naquele momento, né? Minha mãe ficou até admirada, porque eu era muito pequenininha, né? Sim. Mas entendi naquele momento. E aí fui batizada em 1992. Com quantos anos você foi batizada? Com 6 anos. Dá para fazer as contas. Não, e é assim, impressionante porque não era comum, né? Há um tempo não era atrás comum. Você batizar crianças tão novinhas Tão assim. novinhas. Pois é, era naquela época ovelha do saudoso pastor João Falcão. E o pastor Falcão, ele sempre foi um pastor assim que ouvia muito as crianças. E eu sempre, dominicalmente, eu ia ao gabinete dele, tirava dúvidas. Inclusive, eu sempre perguntava a ele como que ele conseguia pregar todo domingo, quanta criatividade. E ele sempre foi muito próximo das crianças e valorizava sempre a decisão de uma criança. E aí fui batizada, não só eu, outros amiguinhos assim que eram crianças também foram batizados. E aí, desde então, fui seguindo, né, a caminhada com Cristo. Os meus pais sempre me ensinando a palavra de Deus, eles me ensinaram a amar a Deus, assim, sobre todas as coisas. Eu cresci com os meus pais falando, olha, mais basta agradar a Deus do que aos homens. Sou filha única, né? Então sempre tive esse ensino, meus pais são professores, minha mãe é educadora religiosa, foi educadora religiosa da Igreja de Irajá por alguns anos. Então, assim, o ensino cristão sempre foi algo bem firme, assim, bem forte lá em casa. Inclusive com culto doméstico, né? Culto doméstico, que era algo que era sempre, né? Então, até hoje, os hinos estão na memória. E é importante, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com os pais, é sempre bom, importante trazer isso, a importância do ensino cristão dentro do lar. Porque é a minha experiência, né? Então, cresci ali na Igreja de Irajá. Com 17 anos, mais ou menos, comecei a auxiliar, a servir no Ministério Infantil. Aquela porta de entrada do adolescente que quer começar a servir na casa de Deus. E aí comecei a servir com amigos de missões. Depois auxiliei com Mensageiros do Rei,
o tempo que teve, né, na Igreja de Irajá, Mensageiras do Rei, eu trabalho, auxiliei um tempo ali nas Mensageiras do Rei, e aí com crianças nós servimos lá, depois eu e Bruno, até a nossa vinda para a IBMEA. Nós sempre servimos lá junto com as crianças. E é maravilhoso, pastor, porque a gente vê criança crescer, vai em casamento de quem foi nossa criança do EBD. O senhor deve saber disso, a Lívia. É uma experiência muito, muito legal. No nosso casamento, nós tivemos 15 floristas. Porque eram as crianças do grupo de oração que nós tínhamos lá em casa, o Real Kids. E aí, esse é assim, né, brevemente, a nossa trajetória. Servimos em muitas áreas, assim, na Casa de Deus, na fase da juventude, em acampamento, encontro com Deus, as atividades que tinham, os congressos que tinham na igreja. Nós estávamos sempre ali servindo, era cantina, recepção, arrumação. Eu acho que só não servi mesmo assim no louvor, porque não foi o dom que Deus me deu. Mas do restante, nessa caminhada, Deus sempre foi conversando, foi direcionando para a vocação, né, que ele tem, para a vocação que ele já tinha. Eu sou advogada, entrei na faculdade de Direito com 17 para 18 anos. Algo assim que foi realmente direcionado pelo Senhor, a faculdade de Direito. Eu não tenho a menor dúvida de que a carreira jurídica, na minha vida, é uma forma que eu tenho de servir a Deus e de criar, dentro ali do contexto que eu tenho, de criar uma cultura que honre a Deus. Então, eu entendo, de fato, a carreira, entendo a profissão como uma forma que nós temos como servos de servir a Deus. E é assim que eu tenho levado. Me formei em 2010, passei na OAB em 2011, terminei a faculdade em 2010 e tentei a OAB em 2011, passei em 2011 e desde então sou advogada e hoje também professora. Priscila, com essa história na Igreja de Irajá, sua vinda para o Meier, como é isso? Suas emoções, questionamentos, dúvidas, porque é uma longa história. Como foi isso, Priscila? Como tem sido isso, Priscila? É uma longa história, uma história que não começou comigo, né? Começou com os meus bisavós, com minha avó, com meu pai. Todos fomos criados na mesma igreja, minha avó, meu pai e eu, né? E, assim, conheci a IBMEA por conta do trabalho feminino, por sempre acompanhar minha mãe. Minha mãe sempre foi muito envolvida na União Feminina Carioca, ela foi diretora executiva na Carioca, então eu sempre estava na IBMEA por conta de alguma atividade. No ano de 2021, salvo engano, eu participei de uma live, era a época das lives, né? Sim. Junto com a MCM do Meier, junto com a irmã Vilma também. Era uma live voltada para a mulher, promovida pelo Instituto Transformar. E foi uma live sobre violência doméstica. Então, ali em 2021, a gente começou... O Bruno não conhecia a IBMEA, então nós viemos à IBMEA, tivemos algum contato, mas, assim, continuávamos em Irajá, porque morávamos próximos da igreja também, né? E quando nós decidimos buscar, viver o sonho da casa própria, que foi algo que Deus nos presenteou, que a gente ficou muito feliz, nós buscamos imóveis e acabamos encontrando imóvel aqui no Meier. E quando encontramos imóvel no Meier, ficou aquela coisa, né? No início a gente vai, cruza, volta, mas depois vamos começar a conhecer as igrejas por aqui. E aí viemos para a IBMEA em maio, começamos a visitar em maio de 2024. Eu já tinha vindo no culto da MCM de março, tinha recebido convite, um honroso convite para pregar no aniversário da MCM. Então, nós já tínhamos há pouco tempo visitado a igreja e decidimos retornar. E quando retornamos, a igreja nos recebeu assim, com muito, muito carinho, com muito amor. O pastor Purim, muito, muito carinhoso, né? Eu até brinquei com ele, falei, olha, pastor Purim, isso me lembra muito pastor Falcão. Então, já fica aquele afeto, assim, gratuitamente, né? E aí nós fomos entendendo que realmente era o tempo de Deus. Nenhuma mudança é fácil, nunca é fácil. Imagino. Mas nós cremos que Deus, ele prepara os cenários para que a gente consiga realizar a obra que ele quer realizar na nossa vida.
né? E nós temos vivido isso também aqui na IBMEA, temos vivido o carinho de Deus, o amor de Deus, o desenvolvimento da vocação que o Senhor tem confiado, tanto a mim quanto ao Bruno. Ainda temos muitos amigos que são da Igreja de Irajá, né? Temos o contato, temos esses amigos, porque não tem como, são muitos anos, né? Sim. Meus pais ainda são membros de lá e estamos aqui. Meus pais e minha sogra, né? Porque minha sogra também é membro de lá. E estamos aqui. Foi essa caminhada. Seu ministério como pregadora, né? Você tem... A primeira vez que eu a conheci foi na pregação, na programação da MCM. Tá? Como é que foi o começo desse ministério? Como aconteceu isso na sua vida, Priscila? Pois é. É um ministério, assim, é realmente um mistério de Deus, né? Porque, né, sempre que eu servi na igreja, eu gostava de estar ali nos bastidores, né? A minha mãe, ela prega, e minha mãe tem uma excelente desenvoltura. Eu sempre fui muito tímida. Então, para mim, tudo que eu não precisasse estar lá na frente era o que eu gostaria de fazer. Mas, em determinado momento, o próprio Deus foi virando essa chave. E é muito curioso como Deus prepara. Porque isso mudou na minha prática do devocional. Na prática do devocional, eu comecei a fazer o devocional e escrever aquilo que eu havia aprendido com o texto. Coisa que eu nunca tinha feito antes. Mas Deus colocou aquilo no meu coração e eu tenho lá em casa diversos cadernos com meditações diárias. Comecei a escrever sem entender bem qual seria o direcionamento que Deus daria para aquela situação, né? Então, eu tive a oportunidade de pregar uma vez no culto jovem que nós, inclusive, eu e Bruno ajudávamos a organizar na Igreja de Irajá, então era chamado Tenda Jovem. E o pastor de jovens da época pediu que eu trouxesse uma palavra naquele culto jovem. Então, assim, foi o primeiro, sim, insight. Mas era o culto jovem, né? Então, eu falei, não, até aí, tudo bem. Nós somos né? bem próximos, bem amigos do pastor. Aí eu falei com ele, não, tem que ser você, né? Dei aquela recalcitrada. Mas foi, né? E aí caminhou. Depois dessa live, aí como que a história da IBMEA cruza? Depois dessa live que eu fiz, eu passei a manter um contato mais estreito com a irmã Vilma, que me conheceu criança. Ela me conheceu, eu era bem pequena. E aí ela me convidou para trazer uma palavra na programação da MCM, que acontece às terças-feiras. Eu trouxe. Isso. E nesse dia ela me fez um convite para ser preletora do acampamento da Carioca. Então Deus começou assim já. Então vai ser preletora do acampamento da Carioca. Eu cheguei em casa, gelada. Mas antes do acampamento da Carioca, eu preguei pela primeira vez num culto, assim, para a igreja. Foi na CIB da Piedade. Sim. Vizinha nossa aqui, isso, né? Vizinho, pertinho. Na CIB da Piedade, trouxe uma palavra lá num domingo de manhã, foi no dia 3 de abril de 2022. Essas datas a gente não esquece. E aí foi a primeira vez, assim, né? A primeira pregação, então a gente fica, assim, muito, muito nervoso. Eu estudei direito, assim. Claro, a gente sabe Bíblia porque cresce, meus pais ensinaram, mas bate, assim, uma insegurança, né? Sim. Em relação àquilo. E a partir dali preguei no acampamento da Carioca. Foram 3 dias de mensagem naquela ocasião. E aí, dali, Deus deu o start mesmo para essa vocação de ensinar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. E o Senhor foi trabalhando muito, muito isso no meu coração. Inclusive, numa quinta-feira, se não me engano, foi a última quinta-feira que eu preguei, o Senhor leu um texto que veio ali, direto no meu coração. Falei, poxa, vai me emocionar antes da mensagem. Na carta de Paulo a Timóteo, que Paulo diz, prega a palavra. E para mim foi muito marcante, porque as cartas de Paulo a Timóteo foram textos que Deus trabalhou muito intimamente comigo, né? Quando ele me chamou, me vocacionou para esse ministério, foi uma chamada assim, muito direta mesmo do Senhor. E as palavras de Paulo para Timóteo sempre foram muito, muito marcantes, e foi assim que começou. No trabalho da União Feminina Carioca,
E a partir dali continuei levando a palavra de Deus, me submetendo à sua vontade. E claro que vem o estudo. E aí nós precisamos sempre entregar para o nosso Deus a excelência. Eu cursei Direito, fiz pós-graduação, fiz mestrado, entreguei a minha excelência e aí entrego também a excelência para o Senhor. Então, fui para pós-graduação também. Em Teologia, estou concluindo, graças a Deus. Parabéns! Em Teologia Sistemática. Antes da pós-graduação, eu fiz um curso básico de teologia, um curso livre, para conseguir compreender melhor os aspectos, para conseguir expor melhor a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus direciona para que seja exposto. E tenho caminhado nesse sentido. E nossa gratidão por sua participação em nossos cultos, Priscila. Agora, eu gostaria que você fizesse uma ponte entre a sua profissão. Enquanto advogada, você tem um foco, ou acho que é mais do que uma especialização, né? Um olhar muito especial na questão da violência doméstica. E você e o Bruno têm atuado, né, na preparação de noivos para o casamento, trabalhando nessa área de família. E como é isso num contexto, não só, né, num contexto que a gente chama secular, mas num contexto de igreja, porque algumas pesquisas já mostram que, por exemplo, a violência doméstica e algumas questões ligadas a esse tema já são mais comuns num seio, né, eclesiástico do que nós gostaríamos que fosse. Fale-nos um pouquinho sobre isso, por favor, Priscila. Pastor, essa é uma temática que me toca profundamente, né? Assim, e eu entendo isso mesmo como algo direcionado pelo Senhor, da forma como a temática toca o meu coração. Quando eu estava na faculdade, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, em 2006. E eu pude começar a ter algum contato com aquela Lei Maria da Penha, era uma lei muito nova. Então, é uma lei que começou sendo muito rechaçada por conta da sociedade, já que a gente vive, começou a rechaçar aquela lei. Mas eu fui buscando entender e sempre me trazendo um incômodo muito grande quando eu vi alguma mulher, e naturalmente muitas mulheres dentro do nosso seio evangélico batista, se queixando das violências que sofriam. E então isso começou a me incomodar muito. Na época da pandemia, eu tive ainda uma oportunidade de estudar e me aprofundar mais sobre o assunto e pude fazer muitas lives sobre esse assunto, palestras na igreja de Irajá, de onde nós viemos, sobre essa temática, e comecei a ver como que as mulheres sofriam em relação a isso. E aí, como aquela mente da pesquisadora, né? A gente começa a cruzar os dados, em tentar compreender a razão de todas as coisas. O Instituto Maria da Penha, existe um instituto, ele já traz alguns dados. Mas, da observação, era possível notar que dentro das igrejas havia um número muito expressivo de mulheres que sofriam violência, mas elas não notam que sofrem violência. Então, existe uma subnotificação, porque muitas vezes é ensinado um conceito equivocado em relação ao casamento. O curso de noivos ele é muito bom para isso, porque ele ajusta a nossa visão àquilo que a palavra de Deus, que é a nossa verdade, traz para nós. Coloca o marido à semelhança de Cristo e a mulher à semelhança da igreja. Então, Paulo explica para nós uma engrenagem que é uma engrenagem ideal, criada pelo próprio Deus. Contudo, não é o que nós estamos vendo e observando, principalmente dentro das igrejas. Então, alguns fatores atravessam essa situação. Algumas mulheres deixam de falar ou deixam de se ver nessa situação por serem esposas de grandes lideranças. Então, acaba sendo um lugar muito solitário, em que não consegue expor a sua intimidade. Outras não compreendem. Eu já ouvi de uma mulher muito jovem, perguntando se discordar de algo que o marido faz seria insubmissão. E aí a gente começa a notar como que os conceitos são mal ensinados, mal encaixados, e isso vai abrindo uma grande brecha para que haja a violência. Além disso, por nós sermos o povo que vive, de fato, a espiritualidade, muitas vezes essa mulher ela é
dissuadida de uma solução social e jurídica para que haja uma solução apenas no campo espiritual. Nós não fazemos separação da nossa vida, vivemos uma fé integral. Mas algumas situações, como por exemplo a violência doméstica, que é um crime, e eu já recebi fotos de mulheres tão machucadas a ponto de terem os seus rostos ensanguentados, é um crime. Então, existem caminhos para que haja solução em relação a isso, para proteger a vida da mulher. E não somente a vida, o corpo físico e a vida em si, mas a qualidade de vida que essa mulher vai ter. Porque, pastor, muitas mulheres podem passar uma vida inteira sem sofrer necessariamente uma agressão física no seu corpo, mas estão sofrendo uma agressão emocional, estão sendo humilhadas por seus maridos. E isso traz uma afetação emocional que é muito forte para essa mulher. E eu passei a ter um contato maior, principalmente na pandemia. Então, o contato foi muito grande. Eram mulheres que relatavam o que passavam, mulheres que ouviam a instrução e não estavam, peraí, então o que eu estou sofrendo é violência. Ao mesmo tempo, escancara para nós que o marido também precisa de ajuda. Sim, sim. Que o casal precisa de ajuda. E que quando nós olhamos para a graça de Deus, não é um assunto que Deus não possa solucionar. Porque nós temos o direito, enquanto sociedade, que vai trazer uma resposta social limitada ao que é possível ser feito. Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E uma coisa, né, não pode anular a outra. O social nunca pode anular a graça de Deus. Então, muitos casais também buscaram ajuda. Alguns homens que se viram cometendo atitudes que não tinham noção que era uma violência. Por quê? Aprenderam com seus pais em casa. Ou mesmo no contexto de igreja, né? Ou mesmo no contexto de igreja. Eu acrescentaria, Priscila, a violência ou o abuso espiritual, né? Então, nós temos o abuso físico, o abuso emocional e o abuso espiritual. Mas isso é outra história. Né? Eu puxando a linha grande. Isso é outra história para um outro momento, que nós marcaremos para conversar sobre isso, porque o assunto é muito importante, é muito sério, porque está acontecendo, né, nos nossos arraiais. E nós precisamos enfrentar essa questão, tratar essa questão. Você falou muito bem, não é só de quem sofre a violência, mas de quem pratica a violência, né? Será uma outra história. Priscila, uma mensagem para a nossa igreja. O que você gostaria de falar com os nossos irmãos e irmãs? Bem, primeiramente, vou me direcionar para lá. Primeiramente, agradecer o carinho e a recepção com que nós fomos recebidos e temos sido recebidos a cada domingo. A IBMEIR é uma igreja muito carinhosa. Nós viemos de uma igreja que também é uma igreja muito, muito carinhosa. Então, para nós foi muito importante estar com os irmãos e continuar recebendo esse carinho que nós já recebíamos também. E, além disso, vamos continuar juntos, unidos, buscando como irmãos. Se eu posso deixar um conselho, eu deixo um conselho, deixo algo que eu tenho buscado aplicar, nós temos buscado aplicar enquanto família, que é buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E então, quando nós buscamos mais ao Senhor, buscamos mais a santificação, nós temos a graça de experimentar Deus todos os dias, nós temos a graça de ver Deus todos os dias, em todas as circunstâncias da nossa vida, para que a gente possa, assim como Jó, falar para o Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Talvez, né, a gente conhece, te conheço dos meus pais me ensinarem, te conheço de um familiar me ensinar, te conheço porque o pastor fala sobre o Senhor, mas que nós possamos buscar essa santificação para que os nossos próprios olhos possam ver ao Senhor. Querida Priscila, muito obrigado por sua participação. Deus continue te abençoando, tá? Te usando de uma forma muito, muito linda e muito poderosa, né? No reino de Deus. E no tempo que for permitido pelo nosso Deus aqui conosco, em nossa igreja. Muito bom tê-la juntamente com o Bruno aqui em nossa família IBMEIR. Queridos irmãos e irmãs,
mais um relato de como a vida ela deve ser integrada, a vida profissional, a vida de fé, a espiritualidade em Cristo, ela não se resume a um contexto de igreja, a um contexto de um santuário, um contexto de atividades religiosas só dentre o povo de Deus. Isso é importante, isso é bom, né? É acolhedor, mas é preciso que eu e você possamos entender que as portas que Deus nos abre, no ponto de vista profissional, são também portas para o testemunho cristão, para que vidas sejam transformadas pelo nosso Deus, vidas possam ter um encontro com Deus a partir da fé em Cristo como Senhor e Salvador. Muito bom tê-lo e tê-la conosco neste nosso encontro, e Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.